A Silvia Carla acho que vai pedir para gravar, já está gravando. Então, eu vou começar a apresentação e, na sequência, depois a gente abre para discussão, tá bom? Quem tiver alguma dúvida durante a apresentação, anota aí num papelzinho para a gente discutir tudo ao final, que fica mais rápido. Alguém pode me sinalizar se já está vendo a imagem? Não, eu não estou vendo. Para mim está aparecendo. Para mim também, tá sim. Agora está aparecendo. Agora tá. Então, tá bom. Bom, o nosso objetivo, né, a síntese dessa apresentação seria falar do que é um programa de pós-graduação estricto sensu, como são os processos seletivos, a proficiência em inglês, como funciona a distribuição de bolsas de estudo, o que nós temos que saber sobre os projetos de pesquisa, sobre o currículo, o que é aluno especial, em resumo, as principais dúvidas que os estudantes têm para participar de processo seletivo de pós-graduação. Primeira coisa, para a gente tentar entender um pouco do que nós estamos falando, a gente está falando aqui de pós-graduação estricto sensu, que se refere aos cursos de mestrado e doutorado, diferente de pós-graduação, que se trata das especializações, que são o lato sensu. Então, nós estamos falando aqui de mestrados e doutorados apenas. Qual é o objetivo de se fazer um mestrado e um doutorado? A primeira coisa é formar pesquisadores, né? O objetivo de se fazer um mestrado e doutorado, particularmente o nosso mestrado aqui, que é um mestrado acadêmico, é formar pesquisadores, apresentar também para esse estudante o método científico, como resolver problemas, como encontrar respostas, utilizando o método científico, que pode ser utilizado em outros ambientes que não na universidade, pode ser usado o mesmo método nos serviços de saúde, por exemplo. Em resumo, o que a gente espera, o que a gente visa com o mestrado é elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa que responda a uma pergunta, utilizando o método científico. Então, na síntese, fazer uma dissertação de mestrado é isso, é responder uma pesquisa, responder uma pergunta de pesquisa, utilizando um método científico, um método reconhecido como científico. E também divulgar esses resultados, essas descobertas, essa resposta a essa pergunta que a gente elaborou, em congressos, revistas científicas, para que ela chegue tanto ao público acadêmico como ao público que estão nos serviços, né, que possa mudar, que possa influenciar na prática de saúde dos outros ambientes. O que vocês devem saber, o que a gente precisa saber quando vai começar, está pensando em participar de um processo seletivo para ingressar no mestrado? Primeiro, eu estou falando dos exemplos do nosso programa, viu, gente? Pode ser que tenha diferenças de um programa para outro em outras universidades, mas do nosso programa, a gente vai ter sempre um edital, e vocês devem seguir rigorosamente o que está escrito nesse edital. Nós vamos mostrar o edital do último processo, dos alunos que ingressaram agora em 2024. Vou mostrar já já. Só vou apresentar aqui o conjunto. Para eu poder me inscrever para participar desse processo seletivo, eu preciso, primeiramente, ter um pré-projeto feito na linha de pesquisa do professor que eu gostaria que fosse o meu futuro orientador. Então, aqui já tem uma primeira questão. Como eu sei quem são os professores do programa e sobre quais linhas de pesquisa eles trabalham? E essas informações estão na página do programa. Então, a gente vai entrar lá para vocês verem depois. Eu preciso ter documentos pessoais e um diploma de graduação, que não precisa ser em enfermagem, pode ser em outras áreas também. E atenção especial para quem está na graduação. Existe uma recomendação
específica para quem está no último semestre de graduação, que ele ainda não tem o diploma, mas ele já pode participar do processo seletivo, desde que ele tenha o diploma no início do curso. Quando a gente fala que vocês precisam apresentar um currículo documentado, o que significa esse currículo documentado? É o currículo onde a gente tem a informação e o documento que comprove aquela informação. Mas que informação eu tenho que colocar e comprovar? Tudo que eu fiz na minha vida? Não, olhem no edital que vocês vão ver quais são os itens de currículo que são pontuados. E aí vocês vão colocar a confirmação e informar aquele detalhe, aquela ocorrência que vai ser pontuada. Por exemplo, se o currículo não pontua eu ter feito participação em congresso, por exemplo, estou dando um exemplo aleatório, se ele não reconhece, não pontua isso, não tem razão de eu colocar, porque vai ficar uma informação inútil. Então, para eu construir o currículo que eu preciso informar, eu tenho que ler o meu edital e seguir rigorosamente o que está escrito no edital. Outro item que eu preciso apresentar no momento da inscrição é o exame de proficiência em inglês. Então, esse exame de proficiência em inglês são testes de inglês para a gente selecionar candidatos que tenham uma proficiência mínima, que consigam ler materiais em inglês, porque a gente precisa acessar artigos, acessar documentos que estão escritos em inglês. Então, existe uma série de testes que são reconhecidos. Olhem no edital, vejam quais testes são esses. Tem, inclusive, teste que é gratuito, outros testes são pagos. Existem testes que você pode fazer em qualquer momento, tem teste que tem data certa para fazer. Então, leiam com antecedência o edital. E o formulário de inscrição, que tem os dados básicos. São essas as linhas de informação que vocês precisam estar organizadas para poder participar do processo seletivo. Aqui são informações que estão dentro do processo seletivo, dentro do edital, mas eu vou mostrar para vocês o edital em outro formato. Só um instantinho que eu não vou tirar daqui agora, para não dar confusão. Eu vou terminar de apresentar e a gente volta lá para o edital, tá bom? Bom, fiz o processo seletivo, fui aprovada. Como é que é o curso? Como é que o curso acontece? Então, os cursos de mestrado, eles são programados, planejados para ocorrer em 24 meses. Então, ele acontece em 2 anos. A gente chama de 4 semestres. Ele tem uma parte, que é a parte de disciplinas, onde o estudante tem que fazer, aqui no caso da UFSCar, 35 créditos em disciplinas, sendo que um crédito vale 15 horas. E ele tem que fazer a dissertação de mestrado, escrever o texto onde ele vai pegar aquele projeto ou um outro projeto que ele aprimorou com o orientador, vai responder a pergunta de pesquisa, coletar dado, analisar dado, escrever e defender, apresentar essa dissertação. Nesse meio tempo ainda, ele tem que fazer também o exame de qualificação no 3º semestre do curso, que é quando ele apresenta para uma banca ou o seu projeto de pesquisa, ou o projeto já com dados coletados, é um processo ainda anterior ao final, que é a defesa, mas já é um processo quase finalizado do seu mestrado. Caso os alunos sejam trabalhadores e não estejam recebendo bolsa de estudo, a gente pode solicitar uma avaliação para a possibilidade de ampliação de um semestre, tanto para cursar as disciplinas, que originalmente ele teria que cursar os 35 créditos em 2 semestres, então, se ele não for bolsista, ele pode estender para mais um semestre, e o tempo total para a defesa aumentar para, em vez de 24, para 30 meses. Lembrando também que na nossa regra aqui do programa, antes dele defender o mestrado, ele precisa ter submetido um artigo numa revista científica.
É outra exigência para que ele possa defender o mestrado. Há outro aspecto que muita gente fica perguntando, tem dúvida, é sobre bolsas de estudo. Então, quando eu estou falando de bolsas aqui, eu estou falando das bolsas que são gerenciadas pelo programa. São bolsas que vêm pelo edital da CAPES, são chamadas de Bolsa Demanda Social, e os alunos que estão aprovados no processo seletivo, né, que já estão fazendo matrícula, eles poderão se candidatar ao edital de bolsas. É outro processo seletivo, não é o mesmo que é usado para ingresso. Ali a gente não tem clareza antecipadamente do número de bolsas, porque isso cada ano vai variando, e quem define é a própria CAPES. Existe uma possibilidade hoje em dia de acúmulo de bolsa e trabalho, mas isso é definido por uma norma interna do programa de pós-graduação. No caso, o PPGENF tem uma norma interna que regulamenta isso. Lembrando que a preferência é sempre para que o aluno bolsista tenha dedicação exclusiva e possa se dedicar exclusivamente à realização do mestrado, mas em algumas situações ele pode acumular com o trabalho desde que a carga horária de trabalho não ultrapasse 20 horas semanais. E lembrando que quando ele é bolsista, o prazo tanto de cursar as disciplinas fica restrito a 12 meses e o prazo de defesa de 24 meses. A bolsa não é aumentada, a bolsa não é estendida. Mas existe a possibilidade também de bolsas de outras agências, que não da CAPES. Seriam bolsas do CNPq e da FAPESP. Mas também essas bolsas são para dedicação exclusiva. O aluno não pode acumular trabalho e essas bolsas. Só que essas bolsas de outras agências, elas são feitas, particularmente a FAPESP, solicitações individuais do orientador, do estudante, diretamente com a FAPESP. Não é o programa que gerencia essas bolsas. Bom, resumindo, como é que a gente começa, por onde que a gente segue esse caminho, então? Primeiro, se vocês estão interessados em prestar, em entrar para o nosso programa, vejam na página do programa quem são os possíveis orientadores, com que linha de pesquisa eles trabalham, com que assunto eles trabalham, vejam com qual vocês se identifiquem, se vocês já tiveram um contato anterior com esse professor, se já foram alunos dele ou não, entre em contato previamente com esse professor por e-mail, se apresente, fale que vocês estão interessados em entrar no programa, fale com que temas vocês pensaram em trabalhar e marquem uma reunião, uma conversa para entrar num acordo, se o professor tem interesse, tem vaga disponível, e até fornecer algum alinhamento aí do assunto de pesquisa. Essa é a primeira dica. Segunda dica, siga rigorosamente o edital e instrumentos disponibilizados para elaboração de projeto de pesquisa, inserção dos documentos solicitados na plataforma de inscrição, elaboração e documentação do currículo para colocar os documentos que são necessários e comprovar. Só colocar não vale, né? Não conta ponto, precisa ter a documentação e avaliar com calma os diferentes exames de proficiência de inglês aceito, a nota necessária e estudar e fazer esse exame em tempo hábil. Ainda tem outras duas situações, quando vocês podem, antes de serem alunos do programa, por exemplo, agora para o próximo semestre, depois de julho, depois das férias de julho, vocês podem olhar na página do programa para ver a possibilidade de se inscreverem para cursar disciplinas isoladas do PPGENF. Essas disciplinas a gente chama que o estudante fica numa situação chamada de aluno especial. Ele não é aluno do programa, mas ele pode cursar isoladamente até duas disciplinas por semestre. Acompanhe o calendário e as disciplinas disponíveis na página do programa. Depois, se você já
passar pelo processo seletivo, você pode, no ato da matrícula, solicitar a validação desses créditos cursados como aluno especial, desde que tenham sido cursados há até 2 anos de matrícula apenas. E aí você abate das suas contas de 35 créditos essas disciplinas que você cursou como aluno especial. É uma forma de acelerar o processo, né? Você fica com menos disciplinas para fazer, e é uma forma também de você se aproximar do programa, de conhecer como é que funciona, né? Um contato assim mais devagar. Então, resumindo para vocês, gente, o que é importante a gente pensar para quem quer entrar no programa de pós do PPG-INF? São basicamente três questões: cuidados na elaboração do projeto, no currículo documentado e na proficiência em inglês. Esses são os 3 pontos que definem a condição de se inscrever no processo ou não. Então, aqui a gente tem a página do programa. Eu vou sair um pouquinho daqui e abrir, como eu disse para vocês, vou abrir o edital. Desculpem, não é aqui não, só um instantinho. Eu abri a página errada. Uai, agora eu perdi o edital. Edital aqui. Como é que tá? Estão vendo? Sim, Roseli. Só que se der para dar um zoomzinho, eu acho que vai ficar melhor. Fica melhor, né? Só um minutinho. Melhorou? Melhorou. Olha, mas aqui para vocês entrarem, então, no processo seletivo, lá na página do programa, por favor, Silvia Carla, coloca o link no link do PPG-INF no chat. Aí vocês podem entrar em edital de seleção de 2024. Lembrem que esse edital aconteceu o ano passado para ingressos agora em 2024. Então, vocês vão procurar depois, oportunamente, quando sair o edital de seleção 2025. Aqui é para a gente ter uma ideia. Então, ele vai mostrando as normas gerais, ele vai mostrando da comissão de seleção, quem participa, como que funciona, quantas vagas existem. Esse é o edital do mestrado. Aí ele fala qual é a inscrição, como é que ocorre a inscrição, o que você tem que apresentar, quem poderá participar. Leiam com bastante atenção. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, não tem taxa de inscrição. Quais são os documentos que você precisa? Os documentos comprobatórios do currículo, olha, está explicando direitinho, anexar somente os documentos referentes aos itens que serão pontuados na etapa 1. E ele mostra quais são esses itens, eu vou mostrar para vocês. Ele fala também como deve ser o projeto de pesquisa, como deve ser os certificados de língua inglesa, quais os testes que são aceitos. Alguém fez uma pergunta? Levantou a mão? Professora, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana, eu estou começando o meu projeto com a professora Fernanda como possível orientadora. Sim. Eu fiz o meu Master Test, ali em cima mostra ele como opção de proficiência, que é pelo Instituto de Línguas da UFSCar. Como eu moro em Araras, eu fiz o processo agora de abril. E eu fiquei com um pouco de dúvida, porque aqui mostra que o score tem que ser mínimo de 3 e a pontuação de 460. E esse ano a pontuação foi diferente. Então nós vamos ter que checar isso. Nós vamos falar disso já. Espera só um minutinho, tá bom? Tá certo, porque obrigada. A gente vai ter que checar, mas bom que você nos alertou sobre isso, porque às vezes não é equivalente, né? A forma de leitura dos testes. Então, é que todo ano a gente encaminha para atualização do Instituto de Línguas. Então, eu encaminhei hoje o e-mail para eles verem se estão de acordo os testes, as pontuações,
e até porque a gente está fazendo algumas alterações significativas esse ano. Então, esse foi o edital, como a Roseli falou, do ano anterior. Então, nós teremos mudanças significativas para o novo edital. Mas você fique atenta, porque o que a gente quer mostrar, o que a gente quer é que os testes sejam equivalentes entre eles, né? A nota que você precisa tirar no Master Test, seja, mesmo que ela seja diferente aqui, ela vai ser uma nota equivalente a uma nota que você vai tirar no TEAP, por exemplo. Então, se a nomenclatura da nota mudou, ela vai mudar aqui também, viu? Bom, ok, e aqui obrigada. vocês podem ler com calma, olha, ele vai dizendo como deve ser o projeto, o número de páginas, tem tudo isso detalhadamente, mas o que eu quero mostrar para vocês rapidamente, para a gente abrir para a conversa, são os anexos. Como vocês veem, editais são longos, né? Então, aqui tem o cronograma de cada etapa, que o que foi o ano passado, e aqui a ficha de formulário de inscrição, e o próximo, que eu imagino que seja o que eu estou procurando. Espera aí, esse aqui ainda não é o que eu quero. Desenho, como é complicado o edital, né? Aqui o número de vagas que cada docente vai oferecer, e aqui a análise de currículo, é exatamente isso que eu queria mostrar. Aqui vocês vão ver com detalhe o que é que vai pontuar. Então, por exemplo, aqui está dizendo que esse, né, do ano passado, pontuou iniciação científica com bolsa, iniciação científica sem bolsa, bolsa de treinamento técnico, estágio, bolsista de atividade, e aí vai dizendo tudo. Então, esses são os documentos que vão ser pontuados. No edital do próximo ano, vai sair um documento semelhante a esse, que pode ter tido alguma alteração também. E vocês vão checar quais são esses documentos, quais são esses itens. E é isso que pontua. E o currículo de vocês tem que ser apresentado com esses itens. Itens que não estão aqui não precisam ser submetidos, porque eles não vão pontuar. Bom, eu acho que eu falei bastante, e é mais fácil agora a gente ouvir vocês, né? Não sei se no chat tem alguma pergunta, você já chegou a ver, Silvia Carlos? Eu estou olhando o meu chat, não está abrindo. Eu não sei então, peraí. Olha, editais que tem... no ano passado, realizaram uma nova publicação. Quando às vezes, muitas vezes acontece isso mesmo. Isso em qualquer edital, qualquer concurso público, é uma coisa que faz parte dos editais, pode acontecer. Publicar uma errata, né? Você tem erratas, exatamente. Ou erratas ou resposta a recursos, né? Você pode, por exemplo, ter recebido uma nota e achou que a nota não está certa, pede um recurso e explica o motivo pelo qual você está pedindo aquele recurso. A comissão vai avaliar, vai analisar, e às vezes a comissão errou mesmo, e a comissão vai lá e retifica aquela nota. Às vezes não, vai falar, não, seu recurso não tem fundamentação, não vai mudar, mas ela tem essa possibilidade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta pessoalmente, mesmo enquanto eu vou lendo aqui? Bruna, o nosso certificado de proficiência é o que vai estar no edital. Então, são aqueles que valem, tá? Não há, assim, cada programa pode ter coisas diferentes mesmo. Pode falar, Maria Bianca. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida referente à sequência. Tem uma sequência para ser feita a apresentação do projeto? Tem que ser primeiro a apresentação, depois a proficiência, ou pode ser qualquer um primeiro? Olha, esses documentos são documentos para inscrição no processo, você vai ter que esperar o edital sair para ver essas datas.
O edital vai dizer, mas normalmente eles acontecem todos juntos. Silvia Carla, quer fazer alguma observação? Eu acho que eu queria fazer duas observações. Uma que nós estamos num momento crucial, né? Eu acho que para quem pretende ingressar, né, no próximo ano, para quem tem, ou, né, se planejar para um futuro próximo, mas especificamente para este ano, eu acho que é o momento exato de estar procurando os orientadores, até porque neste momento a gente está fazendo a análise de prospecção de vagas desses docentes, né? Então, a gente tem isso até a semana que vem, então quem tiver interesse, eu acho que é o momento ideal. Em relação, acho que complementando o que a Roseli fala, cada programa ele tem a sua autonomia de ter o seu processo seletivo e provas e documentos e pontuações de acordo com o que vem ao perfil, né, do programa, atender o perfil do programa. Em relação ao inglês, eu acho que essa pergunta da Maria Bianca, na inscrição, nós vamos ter uma mudança, dentre as mudanças que nós teremos esse ano no edital, é que o comprovante da proficiência em inglês, ela deixa de ser obrigatória no ato da inscrição, mas ela passa a ser obrigatória no ato da matrícula. Então, se você se candidata lá em outubro, você está tentando e não passa, você não vai se matricular sem esse comprovante. É um documento obrigatório. O documento obrigatório. Então, ele é obrigatório na matrícula, né, que acontece geralmente na primeira semana de março. O que assim, cada docente, né, trabalha de uma forma. O que eu sempre sugiro quem tem interesse, vá sempre. Hoje, né, nós vamos aceitar né, Roseli, se você puder digitar no chat o F7, né? É que o meu, não sei por que não está funcionando o meu chat. Eu não lembro o nome, é F7. F7, F7. Será um teste que nós estaremos aceitando, ele é gratuito, né? Então, o que eu falo é não deixar para a última hora, né? Porque depois não é um documento obrigatório estar apresentando na matrícula, né? Acho que é isso. Só um minutinho, eu estou pegando o link aqui para colocar ele direitinho. Que mais, gente, que vocês gostariam de perguntar, de tirar dúvida? Acho que o mais importante, na minha opinião, é que vocês entendam que as coisas têm que ser feitas com uma certa antecedência, né? Que a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. Então, é muito importante que vocês olhem na página do programa para poder identificar quem são os professores, com que áreas que os professores trabalham, para ver possibilidades de afinidade entre vocês e os professores. Melina, pode falar. Oiê, é que passou aqui numa pergunta no chat. A Adriana Oliveira perguntou, geralmente, em qual mês acontecem as vagas para aluno especial? Acho que aí vale... Acho que agora é em agosto, né? Julho abre o edital para agosto, né? Então, julho abre o edital e o início de agosto é equivalente ao segundo semestre. E aí, eu acho que nessa pergunta, eu também vou dar um gancho, que às vezes, né, você pode tentar, se inscreve com um docente, às vezes ele tem uma vaga, às vezes você fica, né, não foi dessa vez que foi aprovado. Então, mas se você deseja fazer o mestrado, a gente sempre estimula. Então, já se matricula como aluno especial, foi como a Roseli falou, já vai fazendo esses créditos e continua, tenta no próximo, que vai sempre melhorando, né? E aí
consegue entrar, mas já não tem um tempo perdido, porque foi cursado alguns créditos, né? Gente, esse link que eu colei do F7 é o teste de inglês que nós vamos incorporar esse ano pela primeira vez, esse próximo processo seletivo, e ele é um teste gratuito. Precisam só especular, dar uma olhadinha como funciona, porque parece que quando você se cadastra para fazer o teste, você só pode fazer novamente, caso você não consiga a nota, em 3 meses. Então, precisa checar essas coisas, como é que é o funcionamento dele direitinho. Não tenham medo do inglês não, viu, gente? Inglês é uma coisa que a gente, às vezes, acha que é muito difícil, o inglês não é simples, mas a gente tem que começar a enfrentar, né? Começa com cursos básicos, cursos online, curso gratuito, que vai dar certo, sim. O pessoal começou a falar de inglês aqui, não para mais. A gente tem que aprender aos poucos. Se vocês olharem o Duolingo, os cursos disponíveis online, no celular, assim, ele é gratuito. Pode falar, Carolina, o curso, tá? Não a prova. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tô bem. E na questão do doutorado, da bolsa, para quem tem vínculo? No caso, pelo que você explicou, as bolsas com vínculo é caso não tenha candidato que tenha disponibilidade total para o programa, aí entra nos candidatos. No segundo critério, que é não ter mais disponibilidade, não ter mais candidato para a bolsa exclusiva, né, para dedicação exclusiva, e aí ele tem que ter vínculo de até 20 horas. É a norma do programa, isso pode variar de programa para programa. Olha, gente, a gente tem um futuro candidato que sabe coreano, japonês e inglês, mas não consegue aprender inglês. Não, ele fala coreano, japonês e chinês, tudo que é difícil. Pode falar, Melina. Achei mais uma aqui que estava aqui para cima no chat. É a Mariane Ferraz Silva. Ela perguntou com relação à pontuação, também vale docência para curso técnico ou apenas graduação? Ele está especificado lá no... Eu acho que eu já fechei, peraí, deixa eu ver, mas está especificado qual é a pontuação de experiência didática para... Deixa eu achar aqui. Experiência profissional como docente, experiência profissional de formação. Aqui não está explicado mesmo, mas então vale sim. É que essa pontuação, ela também vai ser revista, né, para esse edital. Mas, a princípio, experiência didática para graduação e experiência didática para curso técnico de enfermagem, né? Ou de outro curso da saúde. Não é uma experiência de docência na área de engenharia elétrica, por exemplo. Aí a gente não pontua, né? Se alguém quiser, estou lendo da Natália aí. Já ia perguntar de quem que está querendo compartilhar. Está querendo compartilhar o meu contato, né, Natália? Não, o seu não. O dos docentes, né? Vamos pegar da professora que ela está fazendo aula. Na página do PPGenf, né? Ô, Silvia Carlos, você não consegue. Você consegue, Melina, pegar, fazendo favor, o link? Eu vou colocar assim, achei mais uma pergunta, né? Que eu acho que é bom a gente conversando e trocando esses esclarecimentos, que eles vêm cada vez mais preparados para o programa, mesmo. né? A ideia é essa mesmo. A Ana Beatriz Gomes, ela perguntou se existem vagas de matérias para aluno especial na modalidade online. Ana Beatriz, né? Beatriz, não existe, minha querida, porque a gente agora, na época da pandemia, a gente oferecia, né? Mas agora existe um retorno à normalidade, né? E os nossos cursos são presenciais, então a gente não pode oferecer na modalidade online, porque nós não temos cursos online, não é reconhecido pela CAPES. Então, são presenciais mesmo.
Pode falar, Ana Beatriz. Ah, entendi. Eu tenho uma dúvida também se teria horários no período noturno, porque assim, para o mestrado eu ainda, né, vou organizar minha rotina para entrar para os 2 anos, mas para o aluno especial eu ainda teria que manter o meu emprego em vínculo integral. Não daria para trocar. Infelizmente não, Ana Beatriz. A gente tem algumas disciplinas, como uma que a professora Melina oferece, que é mais fim de tarde, né, Mel? Como que tá? Ela teve uma época que a gente conseguiu fazer mais fim de tarde, né? Mas só que por conta dessa questão das legislações que a gente tem que seguir, ela ficou de uma forma mais condensada. Ficou em 3 semanas, 2 encontros. Aí a gente tenta fazer assim de acordo com a demanda dos estudantes, dos candidatos, para tentar casar, né? Para que vocês também participem. A gente sabe que é do serviço, às vezes tem esses aspectos, né, Ana? Mas assim, é importante a gente também lembrar que às vezes parece um pouco difícil, mas quando a gente tem um pouquinho mais de tempo de casa, a gente consegue fazer algumas negociações, né? E aí a gente também tem um aspecto que a gente leva em consideração, que regimentalmente a gente tem aquela obrigatoriedade de 75% da presencialidade, né? Então, pode ser que aconteça de tentar encaixar e ver, e ir conversando e acomodando dentro dessas possibilidades. E, eventualmente, um dia que você não conseguiu de forma nenhuma troca, negociação, você está dentro, falta, e está dentro dessa sua margem de segurança de falta permitida por lei, né? Gente, alguém perguntou aqui de novo como é que eles ficam sabendo sobre a disciplina de aluno especial. Então, isso vocês vão ver na página do programa, nesse site que a Natália pôs ali em cima, www.ppgenf.fiscar.br. Lá vocês vão ver as disciplinas que serão oferecidas para o próximo semestre, se elas serão oferecidas na modalidade, se abrirão vagas para aluno especial. Em algum momento vai aparecer edital para aluno especial. Aí vocês vão ver as informações lá. Elô, cada disciplina tem a sua organização. Na grande maioria das vezes, as disciplinas são semanais, tá? Mas existe, como a Melina falou, a possibilidade de serem condensadas. Então, aí cada disciplina tem a sua organização. Mas, via de regra, elas são semanais. Acho que só a questão do edital do aluno especial, os demais editais, a gente também publica nas redes sociais do PPGenf. Em relação aos docentes e contatos, eu faço uma sugestão de quem tiver também interesse, qualquer coisa, que encaminhe também um e-mail para a coordenação, porque a gente pode estar direcionando, né? Então, se puder, Belina, escrever no chat, por favor, o e-mail da coordenação, que é ppgenf.cord@ufiscar.br, porque a gente está num processo de atualização do site, então acaba que alguns contatos lá não está muito bem atualizado, a gente está nesse processo durante esse ano, então talvez se encaminhar para a coordenação, a gente direciona para o docente da área, acho que talvez a gente pode incorrer menos riscos. Adriana, você perguntou onde encontra os docentes, é nesse link que a Natália colou aí em cima, tá? Na própria página do programa, tem o nome dos docentes, a linha de trabalho dele, os temas que ele trabalha e o contato por e-mail. Mas eu reforço que está em atualização, então tem alguns docentes que não estão mais e outros que estão conosco, mas ainda não estão no site. Então, por isso que eu faço esse reforço. A primeira opção reforço. seja mandar para você. Para a coordenação, para a gente direcionar por conta desse processo de atualização no site. Entendi. Eu coloquei aqui no chat, tá? O nosso portal, o perfil do Instagram, o do YouTube e o e-mail também da coordenação.
A Adriana está toda animada. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não fez sentido, alguma coisa... Fiquem à vontade para perguntar, que a ideia é que a gente fique aqui disponível para tirar dúvida mesmo. Embora a gente tenha tido o contratempo inicial lá da sala, mas acho que ficou resolvido, né? Pode falar. Aqui, achei, eu não sei se é que eu estava escrevendo num... Mas você viu a pergunta da Mariane Ferraz Silva? Ah, logo depois do seu. Ela está em cima do Mariana Bianca e embaixo do seu, quando você colocou acompanhe no site do PPG-Env. Como é feita a inscrição para essas matérias como aluno especial? Qual o conselho para estruturar o projeto? Quando o aluno sabe a área de afinidade, mas não está claro o que pesquisar exatamente. O Mariane, eu te aconselho a procurar o professor que trabalha com esse assunto. Por exemplo, só para você saber aqui, olha, a Melina trabalha... melhor ela mesma falar, né, com que ela trabalha. Gente, a gente conversa assim bastante, porque eu, Roseli e Silvia somos também integrantes do mesmo grupo de pesquisa, e eu fui orientanda de mestrado da professora Roseli, né? Então, eu trabalho com a parte de doenças socialmente determinadas e principalmente na parte de análise espacial, então é estudo quantitativo. Geralmente, os candidatos acabam entrando no Lattes dos docentes para ver mais ou menos o perfil da publicação, de projetos que ele tem. Isso ajuda bastante, porque o Lattes traz bastante detalhe, às vezes, ali. Quando não dá para abrir direto no DOI, quando o artigo de publicação não tem o DOI, que ele já direciona direto, você pode copiar o título do artigo e jogar lá no Google, que aí você tem acesso ao trabalho inteiro para você ir tendo uma afinidade e ver se casa com aquilo que você deseja pesquisar ou não, né? Isso é um exercício, tem que fazer com vários docentes, né? Porque a gente também tem interesse aí de várias áreas, curiosidades, vontades de aprofundar em várias áreas, então a gente tem que ir olhando dentro dessas publicações. Eu trabalhei com a professora Roseli na questão de tuberculose, né? E depois dei continuidade e hoje estou com um leque um pouquinho maior, com doenças socialmente determinadas, que envolve o HIV, hanseníase, sífilis, entre outras. E a própria tuberculose. E a tuberculose, exatamente. Silvia Carla, faz aí a sua apresentação. Bom, eu trabalho, né, com a enfermagem na atenção primária à saúde, venho também num leque da vigilância em saúde, englobando a epidemiológica, a saúde ambiental também, mas já desde a emergência, né, da pandemia de Covid, a gente tem direcionado os estudos com a Covid, então a gente trabalhou com a Covid na PS, agora a gente está com a Covid longa e as suas diversas faces em serviços, em diagnóstico, né? Temos ampliado também para o uso da inteligência artificial na saúde. Então, hoje o nosso interesse que o grupo tem trabalhado está na Covid longa e todos os seus aspectos relacionados. Ô, Silvia Carla, nós estamos mais ou menos com 29 docentes, é isso? Hoje, olha, 28, né? Já estou tirando 2 baixas, né? 28? Isso. Então, é isso que eu digo para vocês, são 28 possibilidades, né, gente? Vocês têm que olhar os lattes desses professores, primeiramente, para identificar de uma forma mais geral do com que a pessoa trabalha, se é com adultos, se é com crianças, se é com a população geral, se é com população específica, se usa método quantitativo, se usa método qualitativo. Com isso, lendo o Lattes, vocês já vão ter essa primeira informação. Aí eu sugiro que vocês, caso tenham dúvida, entrem em contato com a coordenação, para a coordenação indicar quem seriam as possibilidades,
ou vocês já entrem em contato direto com o professor, se vocês, ao olharem o lápis dele, o currículo dele, vocês já identificarem. Por exemplo, um lugar bom para vocês olharem no currículo é orientações em andamento ou orientações concluídas. Então, orientações de dissertação de mestrado e teses que ele já fez, para vocês verem com que assunto ele trabalha, que jeito, que é o método que usa. Isso ajuda bastante. Ô, Thaís, eu vi agora que essa informação, quem não participou de iniciação científica nem publicou, tem chance sim, viu, Thaís? Pode se mandar firme e forte aí, procurar o seu professor que você tem afinidade, que tem chance sim. A Tamires também perguntou uma dúvida. Na graduação de enfermagem, há a opção de cursar disciplinas de docência em saúde. Caso essas disciplinas tenham semelhança com alguma disciplina do mestrado, pode ser contabilizado? Não pode, Tamires, porque uma é disciplina de graduação, né? A outra é disciplina de pós-graduação. Então, ela não pode ser contabilizada, não. A complementação, acho que você está falando, né? Não conta, não. Muito bem, Giovana, nenhuma dúvida? Natália? Até quando você está aceitando aluno para ser orientadora? A minha situação é um pouquinho atípica, porque eu acabei de me aposentar, então eu estou aceitando aluno só em 2025, depois eu... a cara da Silvia Carlos. Depois eu tenho que concluir quem começar, né, gente? Se eu não parar, não me aposento nunca de vez, né? É isso mesmo, produção? A cara da Silvia Carla apareceu, a minha estava fechada e eu quase caí aqui. Vamos devagar, quando as lágrimas. Vamos devagar, vamos comprometendo um passo de cada vez. Bom, se vocês estiverem tranquilos, não tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar, né, Silvia? Sim, eu acho que a gente está à disposição, nós estamos à disposição, se tiver dúvidas, né? Minha sugestão é que encaminhe os e-mails, quem já tiver o contato de algum docente, possível orientador, que faça esse contato mais breve possível, né? Para ir delineando um pré-projeto, se organizando, né? Porque o tempo também passa muito rápido, né? Então, o edital ele vai sair dia 1º de julho, ele será publicado, as inscrições serão na primeira semana de outubro, mas a gente sabe que um projeto, mesmo um pré-projeto, ele não se faz da noite para o dia, né? Então, que façam esses contatos o mais breve possível. A gente também, se tiver dúvida, é um canal aberto, pode encaminhar um e-mail, a gente passa as orientações, esclarecimentos que surgirem. Desejo aí que possam, né, serão bem-vindos e, né, num programa hoje nota 5 pela CAPES, e que possam vir a fortalecer o nosso programa e a gente também contribuir na formação de vocês. Muito obrigada. Muito bem, Maria Bianca, você está me informando aqui que não concluiu as disciplinas, você pode se inscrever novamente, isso não é nenhum impedimento como aluno especial, mas eu queria deixar o meu recado para vocês, que é o seguinte: quando vocês pensarem em fazer o mestrado, entenderem que é um momento, que é uma opção, que a gente espera que vocês façam realmente aqui conosco, né? A gente está de portas abertas, mas pensem assim, que vocês precisam se organizar para ter um tempo para se dedicar para isso. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de forma contínua, porque a gente precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para pensar, de tempo para estudar, de tempo para coletar dados. Então, na hora que vocês decidirem isso, façam uma organização do tempo, né? Com aquele tempo que vocês precisam dedicar para o trabalho, para a família e para o estudo. Meçam, calculem, entendam o que vai demandar, o que vai acontecer, os horários que vocês vão precisar,
porque é muito ruim a gente começar uma coisa e não conseguir concluir porque não foi bem planejado, né? Então, a ideia da gente apresentar isso para vocês é exatamente para vocês entenderem, eu falo sempre para os meus alunos, aonde vocês estão amarrando o burrinho de vocês, né? Conhecer o espaço, conhecer o que tem que ser feito, a demanda de trabalho, saber que é possível. Quem quiser fazer um mestrado pode fazer, basta ele conseguir se organizar, dedicar tempo para isso, mas qualquer um de nós pode fazer, não é uma coisa feita só para alguns, não. Quem quiser. Tá bom? Que bom que gostaram. Estamos aqui à disposição para vocês, tá bom? Uma boa tarde. Fiquem bem. Muito obrigada, viu? Que bom que você gostou, Elô. Ficamos felizes. Deixa eu ver se pulamos alguma pergunta. Acho que não, né, meninas? Não, acho que não. Acho que tudo certo. Tudo certinho. Então, boa tarde para vocês. Silvia, não esquece de interromper a gravação.